Obrigada, pessoal, pela participação, por hora, né? Por iniciar aí o In Loco hoje. E aí, daqui a pouco, você já retorna também, tá bom? Muito obrigada. Olá, pessoal, eu sou Janaína Queradia e hoje nós estamos aqui com mais uma edição do In Loco Novas Tendências do Direito. Contando com duas participações bem especiais, doutora Marilena Winter e doutor Rodrigo Deda. Então, nós vamos conversar um pouquinho, mas só para que eles entendam e as pessoas que nos acompanham também possam ter maior esclarecimento do que se trata em loco, Novas Tendências do Direito. Ele é uma junção, na realidade, dois projetos, uma coluna do Paraná Portal, a qual eu já agradeço de antemão na pessoa do seu Hermes, e de um projeto integrador que se chama Novas Tendências do Direito na FAP, que é a Faculdade de Pinhais, que eu também agradeço toda a coordenação e direção por nos disponibilizarem esses momentos também de discussão no meio acadêmico e jurídico. E o tema de hoje que foi escolhido foi sobre a importância da advocacia para a sociedade. Veja, eu como advogada, eu me sinto assim muito honrada de ter aqui comigo duas pessoas tão atuantes nessa área. Mas antes de nós passarmos as palavras e começarmos efetivamente os debates, eu quero agradecer o Myron e todo o grupo, né, que veio aqui se apresentar, iniciou nossos trabalhos. Muito obrigada, sejam sempre muito bem-vindos. Se quiserem voltar em outra oportunidade também, é só agendar conosco, né, que nós estaremos aí com vocês, contando com vocês. Já passo o convite para toda a sociedade, aqueles que tiverem interesse de vir aqui, porque a ideia, além de transmitir informações, compartilhar experiências, é agregar ao direito, né, associar ao direito a arte através de música, dança, teatro. Então, se você conhece alguém que queira vir também apresentar a sua arte aqui no nosso espaço, é só contactar conosco e nós vamos estar agendando também. Depois eles vão dar mais, né, uma palhinha das músicas deles na metade do debate e vão encerrar o nosso encontro de hoje. Então, muito obrigada. E eu trouxe hoje aqui duas pessoas assim que atuam muito na área da advocacia, que tem esse amor, né, que eu aprendi a ter desde o meu estágio, porque, como eu estava comentando com a doutora Marilena, doutor Rodrigo, eu vim de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, eu estagiei 5 anos da faculdade no Ministério Público de Santa Catarina, e eu fui, então, preparada para ser uma promotora de justiça, né? Dr. Aristeu Xenofontes Lenz, Dr. Leonardo Marques, Dr. Alexandre Santos também, que foram os promotores que me ensinaram muito da minha escrita, né, da fala, do amor realmente por 3 requisitos que eu acho indispensável para aquele que estuda o direito: a oratória, a escrita, né, a fala que nós devemos ter. Então tem que saber falar, escrever e não ter vergonha de se pronunciar em todos os meios. E foi ali que eu aprendi. Mas quando eu estava fazendo aquela prática jurídica que todas as universidades têm, ali eu descobri a advocacia. Cheguei para o promotor com o qual eu trabalhava e falei para ele: descobri o que eu quero ser quando crescer, porque eu brinco com os meus acadêmicos isso também, né? Quero ser advogada. Ele me olhou, o Dr. Lenz, me olhou e falou assim: bom, minha filha, então eu vou te dizer uma coisa, é matar um leão por dia, mas é muito gratificante. E eu também, ele me disse, confidenciou que o sonho dele, após encerrar as atividades do Ministério Público, também era iniciar na advocacia. Depois disso, eu tive a oportunidade de passar por um excelente escritório, que foi um que eu selecionei, né? Estava lá no estágio, mas no estágio eu não me contentava em ser só uma estagiária. Eu já analisava as petições dos escritórios de advocacia e me chamou muita atenção, o qual eu tive a oportunidade de trabalhar por 6 anos, que é a Cassuli Advogados. Então, meus pais dentro da advocacia, a doutora Célia e o doutor Gilberto Cassuli, que me ensinaram muita coisa. E eu gostava muito, mas muito dos estudos de direito tributário. Tanto que o meu TCC, né, que acabou depois, eu tive a grande satisfação de transformá-lo em uma obra sobre as inconstitucionalidades da CPMF. E era meu sonho, era trabalhar no tributário.
então entrei no grande escritório tributarista da região, né? E lá eles me jogaram na área trabalhista. E me jogaram mesmo, porque eu não entendia muita coisa, não que o meu professor não tivesse sido excelente, foi, mas eu acabei, né, me envolvendo com a área trabalhista. Me jogaram de uma forma que eu nunca mais saí. Hoje eu sou apaixonada pela área trabalhista, hoje eu atuo na parte constitucional trabalhista e sou muito feliz porque os debates estão aí na próxima edição do In Loco. Nós estaremos tratando sobre reforma trabalhista. Aí vim fazer o mestrado em Curitiba, no Unicuritiba, no qual tive a oportunidade de trabalhar na graduação por 4 anos, continuo lá na pós também, mas lá sobre ética profissional. E nesse contexto, conhecendo o nosso presidente, Noronha, ele me deu a oportunidade, né, de iniciar minhas tratativas na OAB Paraná. E eu já tive a grata oportunidade e satisfação de iniciar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná como uma das julgadoras da 5ª turma, o qual eu aprendo muito todos os dias. Câmara Especial, então nem se fala, né? A presidência do TED, sobre a coordenação da doutora Eunice, né? Também auxiliada pelo seu vice-presidente, Dr. Edson Abdala, que são pessoas que realmente eu admiro demasiadamente, e todos os integrantes do TED, que nas segundas-feiras à tarde, primeira segunda-feira de cada mês, nós estamos lá discutindo. Com toda essa fala, para chegar para os nossos participantes, agradecendo imensamente, doutora Marilene, eu sei assim que atualmente, mais do que em outros momentos, a sua agenda está muito, né, carregada de eventos, mas tirou um tempinho para compartilhar conosco, né, a sua experiência, a sua paixão pela advocacia, porque a advocacia, né, o artigo 6º diz que não há hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Também não, eu sempre digo para os meus acadêmicos que não é para pegar o estatuto e o código de ética e sair, né, massacrando as pessoas na audiência, não é isso? Se você quer respeito, se dê o respeito, né? Com fundamento na deontologia jurídica, nós conseguimos sim fazer valer o artigo 133 da Constituição Federal, porque o advogado ele é indispensável, né, a todas as atividades, é indispensável à justiça. E com essa fala é que nós estamos então iniciando esse debate, e eu gostaria de primeiramente, por uma questão, né, se o Dr. Rodrigo permitir, primeiras damas, então vamos seguir essas premissas. Doutora Marilena, muito obrigada por estar aqui, e eu gostaria já que a sua fala se direcionasse no primeiro momento sobre a importância da advocacia para a sociedade, e daí no segundo a gente já começa a falar mais ou menos como eu falei, né, da sua experiência profissional. Seja bem-vinda, doutora. Perfeito, Janaína, muito obrigada por este convite. Quero saudar aqui o advogado e meu amigo Rodrigo Deda, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, acadêmicos, advogados, advogadas, muito bom dia. Quero cumprimentá-la por essa iniciativa. Nós conversávamos um pouquinho antes de começarmos aqui, o quão importante é a inovação em todas as áreas, e especialmente na área do direito. E fazer debates assim, dessa maneira um pouco mais informal, ouvindo também um pouco daquilo que a nossa experiência pode agregar, é sempre uma maneira também de nós nos aproximarmos ainda mais da população e especialmente daqueles que estão iniciando a sua carreira jurídica, ou aqueles que são estudantes, são acadêmicos, que estão aí ainda observando e pensando sobre o que fazer. E aí eu chego também, Janaína, na sua colocação de qual a importância de ser advogado, qual é a importância da advocacia para a sociedade. Eu diria que é importante compreendermos primeiro que a estrutura da justiça, ela é fundamental, ela é essencial para um Estado democrático. Essa estrutura, ela está edificada, vamos dizer assim, sobre 3 pilares. Então nós temos o poder judiciário,
nós temos o Ministério Público e temos a advocacia. É por isso que você citou muito bem aqui na sua fala que a própria Constituição Federal coloca os advogados, as advogadas, a profissão de advogado, como essencial na administração da justiça, porque realmente esse é um dos pilares que forma a base de todo um sistema de justiça tão essencial para a manutenção do Estado de Direito e, mais especialmente, para um Estado democrático de direito. Então, compreendendo isso inicialmente, me parece que nós podemos vislumbrar a importância fundamental do advogado, da advogada para a sociedade, qual seja, é por meio do advogado que nós vamos fazer a defesa daqueles direitos fundamentais que estão previstos na Constituição, os direitos individuais, os direitos coletivos. É o advogado que faz a defesa, que leva ao Poder Judiciário, que leva ao Ministério Público essa demanda por justiça das pessoas. Lembrando que advogado tem na sua raiz, na etimologia, vocare, ajudar. O advogado é aquele que ajuda, é aquele que fala pelo outro, é ele que tem a voz perante o Estado na defesa dos direitos. Então, se alguma violação acontecer, de qualquer natureza, é o advogado que estará ali para demandar por aquelas garantias constitucionais que estão plasmadas na Constituição. E por outro lado também, Janaína, nós não podemos esquecer que é o advogado também que vai batalhar, que vai lutar pela garantia do devido processo legal, o direito de se defender perante qualquer injustiça, perante qualquer processo. A nossa legislação, a nossa Constituição é muito clara ao dizer que ninguém pode ser acusado nem demandado injustamente, senão em virtude de lei, e mesmo assim, qualquer condenação ela deve assegurar de uma forma inelutável o direito da pessoa a se defender, o direito da pessoa de apresentar os fatos, o direito da pessoa a ser ouvida. Então, a advocacia, ela serve à sociedade. A advocacia é um instrumento da justiça. E é o advogado, é a advogada. Eu faço sempre questão de lembrar que nós, mulheres, estamos também presentes nessa profissão maravilhosa. E somos nós, então, que fazemos esse papel de defesa e esse papel de luta pela reafirmação diária da democracia no nosso Estado. Então, se você me perguntar qual a importância do papel do advogado, em tempos atuais e desde tempos imemoriais, o papel do advogado é fundamental. É fundamental em qualquer civilização. E quero dizer também, você lembrou aqui um dado importante, é por isso que é preciso ter muita coragem para ser advogado. Então eu quero também cumprimentar todos aqueles que escolhem essa profissão. É preciso coragem, né? Sobral Pinto cunhou essa frase: a advocacia não é profissão para covardes, e nós não nos cansamos de repeti-la. Ser advogado é ser também um lutador, né, por causas coletivas, por causas justas, né? O advogado não se cala nunca perante qualquer injustiça ou perante qualquer ameaça. Porque não é só quando a demanda está colocada, quando já existe uma violação de direito, que a gente mencionou aqui. O advogado está aí também para prevenir que isso aconteça. Não é? A advocacia hoje ela se renova. Nós vivemos tempo, eu acredito que o Dr. Rodrigo Deda vai falar um pouco sobre isso. A advocacia também precisa ser criativa, se reinventar, e nós temos hoje aí várias formas de um advogado estar ao lado da sociedade.
Não é só na demanda judicial, não é só quando existe um processo em trâmite. O advogado está também para fazer uma aproximação entre as pessoas, para fazer uma mediação, para buscar a pacificação dos conflitos. O advogado é também um instrumento desta pacificação social tão cara à nossa sociedade. Muito bem as palavras, doutora Marilena, né? E esse orgulho realmente de ser uma advogada que me faz cada vez mais acordar cedo e pensar, hoje eu vou advogar mais um pouquinho, né? E com essas argumentações eu já passo para o doutor Rodrigo. Como é bom falar por segundo, sabe? Resolve boa parte, né? E gostei muito do que a Mariana falou. Agradeço a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, e eu acho que o importante da advocacia nesse momento histórico que a gente está é que realmente, para mim, é o ponto central de criação de consenso do direito. Tá? Nós estamos num momento em que a gente tem uma fragmentação da interpretação jurídica de uma maneira que talvez a gente nunca tivesse ciência que poderia acontecer. Então, o advogado é aquela pessoa que está próxima dos conflitos sociais, próximo da dor das pessoas, entende quais são os problemas das pessoas, enquanto outras profissões, sem demérito nenhum, tem porque uma outra lógica de ser, ficam mais enclausuradas. E há uma lógica importante de que seja assim também, não é demérito, pelo contrário, às vezes até a gente pode dizer que é uma virtude, né, o juiz em seus gabinetes, não falando fora dos autos, isso é algo que é importante que aconteça, né? Então, a gente vê que o advogado, ele é aquela pessoa que está realmente conectada com a sociedade, que entende as dores, que entende as dificuldades, até porque, como um cidadão, um profissional liberal, o advogado e a advogada, quando eu falo advogado, evidentemente que eu estou falando também de advogado, são pessoas que estão realmente vivendo todos os dias, como a Janine falou, matando um leão, porque não tem jeito, né? Você tem uma série de contas de escritório para pagar, você tem funcionários, e isso tudo é custoso, e quando você vê, você tem que realmente ter uma eficiência e uma eficácia no trabalho muito grande. Então, realmente, assim, para a sociedade, a gente vê que o advogado ele tem essa... ele realmente é o portador da dor e das soluções possíveis dentro da sociedade, né? E quando eu falo sociedade, eu falo também, eu gosto, para mim é muito claro isso, os advogados, em especial conectados à OAB, eles têm sim um papel muito importante no Estado Democrático de Direito, individualmente, mas coletivamente também. Não seria, isso não é uma novidade, a única organização nacional que pode ajuizar ação direta de inconstitucionalidade ou ação direta de constitucionalidade sobre qualquer assunto é a OAB. Então nós realmente temos esse papel e nós temos que ter a responsabilidade sempre de entender isso e atuar com esse, de uma forma diligente com esse poder que nós temos, né? Então, quando a gente pensa assim que por que eu falo agora no século XXI, nesse momento, nós temos, o advogado tem esse poder? Porque a fabricação de consenso jurídico mudou. Antigamente, o professor Antônio Manuel Espanha, ele fala que o doutrinador é quem diz o direito do civil law, diferente do common law, que tem uma outra característica de ser, então vai trabalhar muito com os precedentes, né, com as questões de decisões judiciais, né. Só que agora, no século XXI, será que realmente é o doutrinador? Será que o poder que ele estava na mão do doutrinador não está migrando para outras mãos? E que papel, que eu aí faço provocação, os advogados querem ter nessa nova ordem? Porque nós estamos realmente, talvez agora com muito mais clareza, vivendo uma nova ordem, né? A tecnologia possibilitou que isso acontecesse. Não sei se é bom ou se é ruim, não me interessa nesse momento. Me interessa saber que papel nós, como advogados, para continuar defendendo a sociedade, vamos ter. Porque nós realmente temos agora o poder de construir consensos jurídicos e ter uma... Por mais que não sejamos, às vezes, professores de direito, não estejamos conectados com a academia, nós temos realmente, sim, o poder de dizer o direito maior, talvez, do que outros tempos que nós atuamos. Então, eu acho que o advogado tem um novo desafio agora, como também ser aquele quem diz o direito,
sabe? Conseguir construir consensos jurídicos mais estáveis, todas as novas questões e as velhas que vão nos assomando no dia a dia. Legal. Depois o Dr. Rodrigo também vai falar sobre as inovações, né? As inovações em todos os aspectos. Mas agora, após essa conversa inicial sobre a importância da advocacia, eu gostaria também que vocês colocassem um pouquinho da experiência de vocês, assim como eu gosto e cada vez mais sou apaixonada pelo direito, mas a gente começou de algum ponto, né? Doutora Marilena, como foi o início da advocacia? Bem, eu quero dizer primeiramente que eu sou advogada há 26 anos. Ano que vem completo 30 anos de formação, né, colação de grau, né? Sou advogada pública, aliás, há 26 anos, mas antes disso eu comecei na advocacia privada também, né? Comecei fazendo estágio desde o primeiro ano da faculdade. E sempre muito encantada com o papel de um advogado. Obviamente, no início, quando você é estudante ainda, você ainda não compreende muito bem a dimensão que significa, né, ser advogado. Mas eu sempre fui advogada, acho que já nasci advogada, para falar a verdade. E então fiz vários estágios durante a faculdade, fiz estágio em escritório, fiz escritório de advogados, fiz estágio na Defensoria Pública, fiz estágio na Procuradoria do Estado, e quando me formei, imediatamente já comecei a advogar no escritório privado, sempre na área civil. Também, logo depois que colei grau, já comecei um mestrado, passei na prova do mestrado na Universidade Federal do Paraná, no direito civil. O meu foco sempre foi esse, e advoguei nessa área durante algum tempo. Então, sempre causas cíveis, principalmente. E depois tive uma atuação também no direito do trabalho, mas já vou falar sobre isso, também não querendo me alongar muito para não ficar aqui apenas relatando o currículo. Mas queria dizer isso, comecei na advocacia privada, logo em seguida comecei meu mestrado e me encantei também com a carreira acadêmica. E aí, quando surgiu uma oportunidade de fazer um concurso para a Pontifícia Universidade Católica, eu me candidatei e comecei a lecionar já com 25 anos, fiz esse concurso, já estava concluindo meu mestrado e comecei a lecionar também. E eu queria dizer que desde então essa é uma das minhas paixões, costumo dizer isso, né? Tenho dois grandes amores, o direito e a educação. E essa sempre trilhei por este caminho. Logo depois também passei no concurso para a Procuradoria do Município de Curitiba, onde permaneço até hoje, também continuo lecionando na PUC até hoje, e o foco hoje é esse, advocacia pública e o magistério, né? Mas o advogado, a experiência na advocacia privada também foi muito enriquecedora para mim. Ela tem uma conotação um pouco diferente, porque a advocacia privada, ela nos permite perceber assim, aquele dia a dia difícil do advogado perante a burocracia de cartório, as dificuldades que a parte tem muitas vezes com custas, essa dificuldade diária que você tem no enfrentamento até do acesso das pessoas ao Poder Judiciário, essa luta que vocês mencionaram aqui, a gente repete muito isso, porque a lida da advocacia privada, ela é muito intensa. Na advocacia pública, os problemas são outros, né? Claro que é uma outra forma de advogar, mas existem também, o advogado público também enfrenta o dia a dia de audiência, também fica na fila, também espera para a sua vez de apresentar sua sustentação oral, também tem toda essa dificuldade, e tem mais uma outra que é
a advocacia consultiva, em que hoje nós temos aí uma situação bastante pesada para o advogado público, no sentido de que os órgãos de controle externo, quem é advogado público, atua nessa área do assessoramento jurídico, está sempre à mercê aí de um controle externo que muitas vezes confunde o papel do advogado, que tem independência na sua atuação, tem independência de opinião jurídica com base no seu conhecimento, na sua formação, né, na sua habilitação para advogar, e ele não se mistura com os atos administrativos. São coisas independentes. O advogado orienta, o advogado analisa o risco, o advogado faz o controle da legalidade, o advogado público, mas a decisão, na verdade, não compete a ele. A decisão do ato administrativo compete aos gestores. Então, nesse aspecto, eu queria falar um pouquinho sobre a advocacia pública aqui e da sua relevância neste sentido, tanto na sua atuação lá no foro, onde os entes públicos são acionados, tem ações para responder, ele está aí também a defender o erário, né? Ele está também a proteger os direitos, né, da população em geral, na medida que ele protege o interesse público. E como parecerista, como assessor né, jurídico dos administradores, ele está também fazendo um controle prévio de legalidade, atua fortemente também no combate à corrupção, porque é por esse controle de legalidade que ele vai alertar para os riscos. Às vezes o gestor não tem o conhecimento técnico, jurídico, sequer às vezes conhece as proibições, né, que podem incidir sobre determinadas áreas muito específicas, porque ele se vale, esse gestor, ele se vale justamente da opinião técnica dos seus procuradores, dos seus advogados, daqueles que lhe assessoram, para que ele atue com segurança e com isso atinja também a segurança da população, né, a segurança jurídica que se espera nesse âmbito, de um modo geral. Mas, enfim, a minha atuação é nesse sentido. E, desde muito cedo também, desde o começo da minha profissão, eu me aproximei muito da Ordem dos Advogados do Brasil, primeiramente do Instituto dos Advogados, como participante, como ouvinte das palestras. Logo em seguida fui convidada para participar do conselho da OAB, então fui conselheira da OAB por algumas gestões, participei das comissões da OAB, com isso convivi muito com outros colegas extremamente atuantes e cada vez mais eu fui me envolvendo com a advocacia. A gente costuma dizer que a advocacia ela entrou no nosso DNA, né? Nós todos que temos essa paixão. Então, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, nós pudemos aí perceber duas coisas principalmente. Primeiro, essa proximidade com os colegas advogados, conhecer profundamente o que o advogado pensa, o que o advogado sofre no exercício da sua profissão e, em segundo lugar, o quanto o advogado se sente realizado quando ele consegue realmente alcançar essa efetividade da justiça. O Rodrigo falou aqui muito bem sobre isso. O advogado é aquela pessoa que está ali no seu escritório, está ali no seu gabinete atendendo, e a pessoa vai procurá-lo e deixa com ele, advogado, entrega para o advogado os seus problemas. A pessoa sai mais leve. Por quê? Porque o advogado diz: agora deixa comigo, eu sou o seu defensor, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar disso para você. E é o advogado que vai então em busca, né, dessa solução para tantos problemas que a pessoa tem. Eu gostei muito disso que o Rodrigo falou, né? O advogado é aquele que está ao lado da pessoa, né, na saúde, na alegria, na tristeza, né, carregando as dores das pessoas também. Então, no que me diz respeito, sabe, Janaína, é isso. São aí 3 décadas praticamente, né, de aproximação com essa realidade. Eu sou muito grata
tenho muito orgulho assim, de ser advogada. Realmente tenho mesmo, meus olhos brilham quando a gente fala de advocacia. E eu sou uma pessoa muito feliz porque tive oportunidades ímpares. Eu pude tramitar pela advocacia privada, eu pude tramitar pela advocacia pública, pela universidade, né? A gente tem assim, um afeto muito especial, um carinho muito grande por todas aquelas pessoas, aqueles alunos. Vocês imaginem em 20 e tantos anos quantas pessoas a gente teve oportunidade de conhecer e olhar para essas pessoas, ver como elas começam um curso universitário com todo entusiasmo, com toda a gana de querer ser um advogado, um futuro juiz, um futuro promotor, um futuro delegado, um futuro professor, né? Então, acompanhar esse crescimento, e tantos deles hoje que são nossos colegas, tantos desses ex-alunos que estão aí também na profissão e que nos orgulham muito, e a gente tem assim uma satisfação profissional muito grande por tudo isso. E eu achei muito legal a fala da doutora Marilena, que já pegou o gancho do doutor Rodrigo, né? Mas não são raras as vezes que a gente escuta aquela expressão: olha, se você quiser falar comigo, não é mais comigo, é com o meu advogado, né? Então a pessoa fica super, né, tranquila, assim, não, fale com o meu advogado. E muitas vezes nós recebemos ligações, ou até o WhatsApp hoje em dia, do advogado da parte contrária, ou mesmo da parte contrária que não tem um advogado constituindo, nos questionando, né? Porque nós absorvemos isso. E doutora Marilena, quando eu me formei, eu queria só ser advogada, só, né? Como se isso já não fosse representar muita função. Mas eu não pensava na academia. Tanto que fiz o MBA em seguida e nem quis fazer aquela disciplina sobre didática do ensino superior, porque eu pensei, não vou dar aula mesmo, né? Então nem vou perder tempo com isso, vamos para a advocacia. E nesse escritório que eu fiquei por 6 anos trabalhando, todos os meus chefes eram professores. Então, quando eu me dei conta, eu já estava com uma turma, e você estando com uma turma, daí você quer 2, quer 3, e aí você continua, né? Então, realmente, hoje eu sou muito feliz por essa disponibilidade de ser advogada, e a advocacia me levou para a sala de aula. Então, assim, tudo que eu produzo de escrita, em todos os aspectos da advocacia, eu busco da advocacia, eu levo para a academia. Daqui a pouco já formou a minha palestra, a minha fala num evento, e muitas vezes os questionamentos que vêm, a gente ressalta com a nossa prática da advocacia. E eu acho interessante que na área trabalhista, aí primeiro eu me denominava advogada trabalhista empresarial, né? E aí com o mestrado eu descobri que eu era constitucional trabalhista. Porque quando eu vou dentro da empresa, eu tenho que ressaltar para o meu cliente os direitos e responsabilidades das duas partes. Eu verifico que por várias vezes eu, como advogada, e como eles têm a confiança na nossa fala, nas nossas instruções, nos nossos pareceres, veja, às vezes eu saio da empresa com o pessoal, um sim meu ou um não muda a vida de um setor daquela empresa, muda a vida de famílias que estão ligadas com aquela empresa, né? Muda a vida de uma parte da estrutura da sociedade. Então isso é muito legal, muito bacana também. E agora eu já quero pegar, porque se deixar a gente fala muito tempo aqui, né? O doutor Rodrigo também, a sua fala no tocante à sua experiência desde o início na advocacia. Bom, eu sou bem diferente nesse caso, né? Porque minha primeira formação é jornalismo, eu fui jornalista político, saí quando formei para advogado no escritório do Paulo Henrique Denchuk, que para mim foi um grande professor. Pô, o cara parece o House do direito, sabe? Porque o cara, eu aprendi muito de prova com ele, como constituir prova, como ter firmeza com o discurso conectado com as provas e processo. Para mim isso é essa base para qualquer advogado, em qualquer área, direito público, direito privado, é essencial, porque é o que faz você conseguir entender a estratégia, onde você quer chegar e como que você vai conseguir construir os passos, porque existe a verdade, né? Em palestras, quando eu vou falar sobre inovação, nós vivemos um momento de uma tendência muito curiosa
que o Rohit Bhargava, que é um cara sensacional lá dos Estados Unidos, que trabalha com tendências, fala que é o momento da... ele chama de truthing, né? Que verdade é essa que é o truthing, né? É difícil traduzir, mas que a gente vê que é um momento muito longo de construção de verdades, ou de construção de fatos que não são necessariamente verdades, ou são enviesados, são mentirosos, mas a gente aceita como verdade às vezes, né? Então, como é que a gente faz, o que é a verdade processual e como é que você constrói a verdade processual? Porque muito do advogado, onde ele coloca a luz para o juiz ver que o cliente dele tem direito. Isso é extremamente curioso, porque se você não tiver a clareza de como apresentar os fatos, as provas, e como isso tem que ser conectado dentro de um processo, você perde uma ação. E não é você perdendo uma ação. Você está, pelo exercício da advocacia, assim, claro que a gente nunca pode prometer, e nunca faço isso, evidentemente, prometer ao cliente que você vai ganhar uma ação. Você vai empregar todos os meios adequados para você conseguir chegar a um bom resultado. E isso você faz aprendendo realmente o processo, conectando provas desse processo e com o discurso, sabendo onde que você vai jogar a luz para que o juiz entenda que o seu cliente tem razão. Essencialmente é isso que eu aprendi e eu acho que isso hoje serve para todas as áreas que a gente vai atuar, sabe? É claro que assim, eu digo que eu tenho uma carreira curiosa porque eu advoguei 2 anos, voltei para a Gazeta, fui coordenador de política da Gazeta por 3 anos e meio, depois fiquei mais 1 ano lá trabalhando com relação à conexão da sociedade com o jornal e voltei a advogar e hoje ainda assessoro no Tribunal de Contas na parte de inovação do tribunal, então eu faço muita coisa todo o tempo, né? Enfim, por isso que eu acho que é curioso, assim, porque é um outro momento. Sempre foi também na área civil, na área empresarial e muito agora no direito digital também, porque a vida leva a gente a ser presidente de comissão dentro da OAB Paraná, né? Eu sou presidente da Comissão de Inovação e Gestão e é um momento super curioso, assim, porque eu vejo que a OAB ela realmente é a casa do advogado e cada vez mais a gente vê assim, como essas novas questões perturbam o advogado, né? Como que o advogado precisa ter uma visão de como que ele lida com a tecnologia, tanto do ponto de vista do direito material e processual, quanto do ponto de vista de gestão de escritório, porque a gente está vendo assim que nos próximos anos vai ser muito, de início vai ser devagar, mas com o passar dos anos vai ser muito rápido a mudança e transformação que vai ter no direito. A profissão não vai sumir nos próximos 20 anos, não vejo assim, não sou fatalista como alguns colegas da eleição, mas ela vai mudar muito e assim, talvez a diferença entre o grande advogado e o que está começando não seja tão grande mais a partir do momento em que essa mudança tecnológica se acelerar, porque no início ela é muito cara, ela realmente pode trazer muita dificuldade, mas ela também vai trazer assim uma possibilidade grande, como a gente vê hoje, e por isso que eu volto a dizer, né, que o advogado ele é o cara que constrói consenso, porque hoje o advogado sozinho ele tem poder de uma gama de possibilidades enorme, né? Você tem hoje pessoas fazendo podcast que tem talvez maior alcance que livros de professores. Vou citar um exemplo muito bacana de um guri que eu não conheço, mas eu sei que é muito bem sucedido nisso, que faz o Salvo Melhor Juízo, que é da Federal do Paraná. Então, assim, veja, a gente está vivendo uma série de tendências novas que a gente poderia falar aqui, e que eu estudo isso por conta da comissão e por conta da minha atuação, porque também eu criei um processo de aceleração de impacto social do Paraná, que é o projeto Libra. Eu lido com startup todo o tempo da minha vida, assim, almoço com os caras, converso com os caras, fiz um mestrado em tecnologia para analisar o mundo das startups, né? Eu estudei 2 teorias, teoria torre-rede e conceito de base de construção de conhecimento em aceleradoras de Curitiba. Então, eu vejo hoje o advogado com muita... Ele tem que ter várias habilidades, acho que você vai querer conversar sobre isso um pouquinho, então vou deixar para depois. Mas essa minha vida é meio assim, por conta de personalidade inquieta, eu sou de natural inquieto, ela é um pouco diferente da advocacia, assim, né? Eu acho muito legal porque a gente está na era do processo eletrônico, né, e a inteligência artificial vindo também para os escritórios de advocacia,
Nos escritórios que eu tenho parceria, eu brinco que eu sou a advogada mais virtual que eles têm, porque eu faço tudo em casa, encaminho para eles, vou para as audiências sim, né? E eu vejo que no futuro, não muito distante, nós vamos poder fazer as audiências onde quer que estejamos no nosso escritório, ou até mesmo, né, dentro do escritório dos nossos clientes. As audiências já estão hoje sendo gravadas, o que é, assim, nossa, muito bom. E até confidencio aqui que essa semana eu participei pela primeira vez de uma audiência, mas numa qualificação diferenciada, eu fui testemunha, né? Aí pude sentir na pele o que era, mas não pelo desconforto de estar ali sendo testemunha, porque eu só estava lá para dizer a verdade, logicamente, mas porque eu queria sentar ali, né? E não aqui na frente, não, a minha cadeira é ali, não é aqui na frente do juiz como testemunha, a gente se acostuma, né? E isso até foi engraçado, foi um momento divertido na hora da audiência. Mas realmente eu concordo com o Dr. Rodrigo, a doutora Marilena, não tem como fugir, não adianta cantar, não vou me adaptar, porque você vai ter que se adaptar sim, né? Até a advocacia eu também entendo, ela não vai desaparecer assim, repentinamente não, como muitos estão, né, amedrontando aqueles que estudam direito, mas você vai ter que se adaptar. Quando eu falo que estou cheio de advogado, estou cheio de médico, dentista, enfim, todas as profissões, RH, estou cheio aí, sim. Só que assim, qual que é o teu diferencial no mercado? Porque ser só mais um no mercado não vai te dar garantia nenhuma. Você tem que ter o plus. O que você vai querer? Principalmente quem é da iniciativa privada. Qual vai ser o teu diferencial? Por que o cliente vai te contratar como advogado, se não é da parte pública, né, da iniciativa privada? Qual que é a confiança que ele vai ter? Porque esse é o elo que eu vejo de ligação. Então, assim, hoje em dia, até, doutor Rodrigo, eu vou lhe dizer que antigamente, quando eu vim para Curitiba, em 2011, eu tinha que ir a Jaraguá atender meus clientes toda semana. Então, eu ia e voltava toda semana. Hoje eu vou a cada 2 meses, 3 às vezes. Nossa, deixou de atender bem os clientes, muito pelo contrário. A minha fala com eles é imediata. Eles me mandam um WhatsApp, eu já respondo. Eles não podem mais aguardar a minha ida até lá, sabe, para resolver o problema. Agora a gente resolve, né? Eu só limito horário comercial. E mesmo assim é difícil, que daí vem o WhatsApp. Nossa, aconteceu alguma coisa. Vou dar uma olhada. Então, realmente, a tecnologia nós temos que trazer para nós, mas de uma maneira diferenciada, como um plus, não como uma escravidão, senão a gente pode transformar nisso, né? Mas como algo que vai te acrescentar. Então, eu até já me candidatei aqui para a Comissão da Ordem, né? Porque essa questão de inovação é isso mesmo. Então, Rodrigo, parabéns. Eu acho que a gente tem que atuar, tem que fazer a diferenciação também nesse aspecto. Enquanto eu vou presenteando aqui os nossos participantes com uma obra que eu tive a oportunidade de escrever, eu gostaria que os nossos, né, popstar aí da música viessem dar mais uma canjinha para nós, tá bom? Enquanto isso eu vou compartilhando com eles. Esse daqui foi uma obra que eu escrevi, é meu primeiro livro jurídico cristão, né? Eu lancei 2 anos passados, sobre reforma trabalhista, mas esse é o meu, do editor, né? Esse aqui é o meu livro, então eu vou ter a graça de sempre entregar na mão de vocês. Obrigada. Opa, claro, sem dúvida. Se você nos devolver depois. Primeiramente eu queria dar um bom dia ao pessoal que está aqui e que também está nos assistindo em casa. Queria agradecer à professora, palestrante, escritora e advogada Janaína, que está ali no decorrer com a gente sempre. Poder estar aqui dividindo o palco com você é uma honra para a gente que está iniciando e tornando em andamento a nossa presença aqui. Também conhecer novas pessoas, e excelentíssimas pessoas e grandes advogados. Eu queria agradecer e deixo aqui o nosso carinho a todos vocês. Obrigado. Obrigada.